Olá pessoal, retornando então à nossa nona aula de navegação estimada e costeira, né? A nossa segunda parte da aula, já fizemos uma primeira parte para que a gente se situe aqui onde nós estamos, já falamos aqui no nossa disciplina na unidade 1.0, né? E trata-se dos fundamentos da navegação, vimos direitinho lá as bases, as direções, né? Os sentidos, e toda aquela base que a gente viu lá de fundamento de navegação, latitude, longitude. Depois, na unidade 3.0, que trata de agulhas náuticas, né? Vimos os princípios de funcionamento da agulha magnética, essa agulha tão importante, né? Desde o ano 1000, 1100, ela já é digamos assim, operada, já é efetivamente empregada para que os navegadores encontrem, né, suas direções de referência e com elas direções com que querem navegar, se querem ir para o Nordeste, para o Sudeste, e também vimos o princípio de funcionamento, os desvios da agulha giroscópica, tanto quanto da agulha magnética. Vimos o motivo que existe os desvios e por que é feito, né? Então nós vimos até agora as duas unidades e estamos agora nessa aula, já iniciamos na metade anterior, a unidade de ensino 2.0, que trata-se de cartas náuticas, né, que é a publicação de maior relevância para um navegante. Sem a carta você não consegue navegar, então já vimos e essa aula em si, a gente vai ver a aula 2.1, que trata sobre representação da Terra num plano, e a aula 2.2, sistema de projeções cartográficas, né? Como nós vimos na primeira parte da aula, né? Vimos que você, para representar a esfera num plano, você, na verdade, a gente começou a ver esse problema básico, né? Que como é que a gente poderia fazer o que a gente poderia fazer para poder fazer a navegação. A gente viu que se a gente tivesse que levar um mini globo num navio para poder fazer a navegação, tinha que ser no mínimo não, e mesmo assim seria muito ruim, né? Um globo de 1,28 m de diâmetro, onde a sua escala, né? A escala, mostrar depois com mais detalhes para você, a gente vai trabalhar sobre escala, né? Que é 1 sobre 10 milhões, o 1 representa o quanto ele seria a unidade de qualquer unidade de medida no globo seria 1, e a unidade de medida na Terra seria 10 milhões. Então, por isso qualquer acidente geográfico na Terra não seria reconhecido com menos de 2 km. Então, por isso que seria uma escala muito, muito pequena, uma escala que não teria menor capacidade de a gente trabalhar. Certo? Então, a gente viu então que o problema básico era transformar o globo terrestre num plano, e a gente vai ver que a gente vai trabalhar na nossa aula, na nossa disciplina, aqui no nosso curso, com 3 tipos de cartas especificamente, né? Só para as projeções cartográficas são muitas, essa aula aqui é uma aula muito teórica, né? A metade dela agora a gente vai falar só sobre projeções cartográficas, sobre essa questão da carta ideal, as propriedades da carta e os tipos de projeções cartográficas que existem. Tudo isso tem no MIGS, tem um pouquinho também no professor Renan, muito pouquinho, mas o MIGS está bem detalhado, tem um desenho lá que mostra todos os tipos de projeção e tudo mais, e quem quiser se aprofundar pode procurar na internet sobre cartografia, obviamente. Aqui a gente vai falar que é fundamental para o nosso trabalho, porque nós precisamos de carta, e carta, a gente fez a diferença na aula passada entre carta e mapa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, a carta é precisa, o mapa não precisa ser tão preciso. O mapa mostra de maneira geral como estão as coisas, como estão os limites, né? Eles podem ser acertados depois, mas já a carta não, tem que ser precisa de precisão. Bom, então a gente vai continuar a nossa segunda metade da aula, mas como eu falei, a carta principal que a gente usa para a navegação é essa aqui, a carta que foi distribuída para vocês. Esse é o tipo de projeção mais importante, a projeção de Mercator. Eu vejo que esse é o tipo de projeção que vai estar presente na vida do nauta, do oficial de náutica, 99% das vezes. Os outros 2 tipos de cartas que a gente vai estudar com vocês, que é a carta gnomônica e a carta cônica, estão bem em situações bastante específicas, certo?
a carta de mercado é mais importante. Mas para isso precisamos entender, como eu sempre falo, vocês são de nível superior, vocês têm que ter, digamos assim, até explicações para si mesmo. Por que eu estou usando a carta de mercado? Por que eu vou usar agora uma carta gnomônica? Por que eu vou usar uma carta cônica de Lambert? Então, até para vocês mesmos saberem o que estão fazendo. Um profissional é aquele que sabe o que está fazendo, certo? Então, se você não sabe o que está fazendo, você não é profissional. Você é só um copiador de coisas, né? Um profissional tem uma ideia, pode não ter com a profundidade desejada. Vocês não são cartógrafos, né? Vocês são marinheiros. Nós somos marinheiros, né? Somos nautas, somos profissionais do mar. Então, quem faz cartografia é cartógrafo, mas nós temos que saber essa parte da cartografia, pelo menos de forma superficial, para poder até entender por que nós usamos a carta de mercado na maior parte do tempo. Algumas vezes usamos a carta gnomônica. Na verdade, a carta gnomônica não se navega nela, apenas é uma carta de uso para planejamento, uma carta ortodrômica, de navegação ortodrômica, e a carta de Lambert, que é uma carta cônica, vocês vão ver que são isso, que a carta de mercado é cilíndrica. Então nós vamos trabalhar ou com uma carta cilíndrica, 99,9% das vezes, ou com uma carta numa projeção plana, que é a carta gnomônica, ou numa carta cônica, que é a carta de Lambert, que é só para altas latitudes, para navegar lá perto do polo e tudo mais. Tá bom, pessoal, mas vamos lá. Dando continuidade, então, eu atrasei aí uns 2, 3 slides novamente para começar essa metade da aula, segunda metade da nona aula, né? A propriedade da carta ideal. Então, carta ideal seria já pensando na projeção cartográfica, projeção em alguma coisa. Então, projeção, como eu falei a vocês, é como se a gente colocasse uma luzinha dentro aqui do globo terrestre, e daí essa luzinha iluminasse ou um cilindro, ou um plano que pode estar no polo, no equador, ou em qualquer lugar, um cilindro que pode estar na mesma direção do eixo da Terra, ou transversal ao eixo da Terra. Já vê que tem a transversão universal, transversal de Mercator, que é exatamente assim, é um cilindro que envolve a Terra ao contrário, em vez de ser na vertical e na horizontal. E pode ser também em uma posição qualquer, entre o polo e o equador. E também tem a cônica. O cônico pode estar em cima da Terra, pode estar aqui do lado. As projeções cartográficas têm várias classificações. A gente vai mostrar a vocês, como eu disse, a aula é um pouco teórica. Não durmo, que eu também não quero dormir. Então, vamos tentar não dormir nessa aula, certo? Para a gente prestar atenção, como eu falei, somos profissionais, temos que conversar sobre esse assunto. É importante para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para demonstrar o que a gente faz efetivamente. Então, vamos lá. O ideal seria construir uma carta que representasse uma superfície rigorosamente semelhante à superfície da Terra, com as seguintes propriedades. As propriedades que as projeções cartográficas deveriam ter, né, para representar. O ideal é que você represente tudo que está no globo terrestre no plano, mas isso como eu disse, não é possível. Se o globo terrestre é uma esfera, um elipsoide de revolução, né? Então aqui, a primeira propriedade que eu já citei é conformidade. Se uma projeção é conforme, é porque os ângulos, e para nós é tão importante os ângulos, né? Os rumos e as marcações, a gente trabalha o tempo todo com isso, ângulos. O náutico trabalha direto, então uma propriedade conforme é fundamental para a navegação. E a gente vai ver que a carta de Mercator, ela é conforme. Então por isso que ela é uma das escolhidas, né? A principal para ser uma carta que a gente navega com ela mais de 99% das vezes. Então ela é conforme. Então a conformidade é quando você tem a representação dos ângulos na carta, na projeção cartográfica, sem deformação, com a manutenção da verdadeira forma das áreas. Forma das áreas, veja bem, forma não é tamanho, a gente vai ver que tamanho é equivalência. A forma é a mesma, mas a carta de Mercator vai ter problema de equivalência. Então ela vai ser conforme, os ângulos e as formas serão bem parecidos, bem quase idênticos com o da Terra, mas vai ter problema de equivalência e de equidistância também, que essas são as outras duas propriedades que são fundamentais. Inalterabilidade das dimensões, como eu falei, forma da área é uma coisa, tamanho das áreas em relação ao outro, o Brasil e a Groenlândia, a gente vai ver que há uma diferença grande nas cartas de Mercator, porque ela não é equivalente, né? Mas outras projeções são equivalentes, mas também daí não são conformes. Então a gente vai ver que a carta ideal é sempre um compromisso do que você quer, certo? A equivalência seria manter as dimensões relativas das mesmas, ou seja, se na Terra o Brasil é 2 vezes maior que a Groenlândia, na carta
o Brasil será de tamanho 2 vezes maior que a Groenlândia, mas basicamente é isso. Constância das relações entre as distâncias dos pontos representados. Então, quer dizer, se eu tenho a distância daqui para Santos, medido aqui no globo terrestre em, sei lá, 200 milhas, né? Na carta também será 200 milhas. Então essa seria a propriedade da equidistância. Uma carta equidistante é que mantém essa relação da projeção com o que a realidade mostra. E as distâncias dos seus correspondentes na superfície da Terra, certo? A gente vai ver que a carta de Mercator, ela, como eu disse a vocês, ela é conforme e por uma propriedade que foi dada a ela, por uma capacidade, ela vai ser também considerada equidistante, apesar dela não ser equidistante. Mas a gente vai mostrar isso com calma para vocês aí, vai ter uma aula só de carta de Mercator, tá? E depois nós vamos trabalhar efetivamente na carta nas aulas práticas. Mas existem outras ainda características importantes que uma carta ideal deveria ter. Por exemplo, representação dos círculos máximos por meio de linha reta. O que é um círculo máximo? Né? Círculo máximo no globo terrestre a gente identifica rapidamente os meridianos, o equador, mas também uma navegação ortodrômica, certo? A navegação ortodrômica é aquela que é feita da menor distância na Terra. Então a gente vai ver que a carta de Mercator, os meridianos são na vertical, né, os paralelos são na horizontal, ou seja, paralelo na círculo máximo, só o equador, né? Mas os meridianos são círculos máximos, são linhas retas. O equador, que é um círculo máximo na carta de Mercator, é uma linha reta, mas uma linha ortodrômica não é um círculo máximo, não é uma reta na carta de Mercator. Mas já na carta gnomônica é. Então por isso que a gente usa a carta gnomônica, porque ela faz a navegação ortodrômica que nós não conseguimos fazer na carta de Mercator. A gente vai ver isso com calma, pessoal. Estou só dando flashes para suscitar em vocês, né? Como eu falei, essa aula é muito técnica, muito teórica, né? Então, para a gente poder manter vocês acordados aí, eu também. E vamos lá, então. A quinta propriedade, né? Já vimos as três primeiras, né? Conformidade, equivalência, equidistância, representação dos círculos máximos por linha reta. A quinta seria a representação das loxodromias. O que é a loxodromia? É aquela navegação que efetivamente nós fazemos. Quando você dá um rumo de um navio timoneiro, governar em 045, você vai estar cortando todos os meridianos, fazendo um ângulo em relação ao norte verdadeiro de 45 graus, certo? Então a linha de rumo, então a representação das loxodromias de linha reta. Então essa é a principal característica da carta de Mercator que favorece ela. Lá você tem a representação das loxodromias, linhas de rumo, por linhas retas, porque todos os meridianos lá são os ciclos máximos, todos os meridianos na carta de Mercator são linhas verticais. Então quando você faz um rumo ali, você está cortando todos os meridianos, cruzando por ele pelo mesmo rumo, pelo mesmo ângulo. Certo? Então, a representação das loxodromias, essa é uma característica vibrante na carta de Mercator, essa é mais importante, então a gente navega assim, por isso que a gente usa a carta de Mercator 99%, porque ela representa as loxodromias por linhas retas. Já na carta gnomônica, uma loxodromia vai ser uma linha curva, né? Como a ortodromia na carta de Mercator é uma linha curva, e a loxodromia é uma linha reta. Então, depois a gente vai ver isso com calma, vai ver essas comparações aí, não se afobem. Eu estou só dando flare para suscitar a mente dos senhores e senhoras. E aqui, essa outra característica fundamental na carta de Mercator, facilidade de obtenção das coordenadas geográficas dos pontos e da plotagem dos pontos por meio das suas coordenadas geográficas. Então, facilidade de obtenção, quer dizer, eu tenho um ponto, quero saber qual a latitude e a longitude na carta de Mercator, é só vir aqui do lado e vir em cima, latitude e longitude na hora, rapidinho. Se eu tenho a latitude e longitude e quero um ponto, é só entrar com a latitude e a longitude, eu tenho um ponto. Então, essa é outra característica, além dessas 5 aqui, né, que é as loxodromias representadas por linhas retas, a facilidade da obtenção das coordenadas geográficas de um ponto ou da colocação de um ponto por meio das suas coordenadas geográficas. A plotagem, que é a nossa arte, né? A arte da navegação, o símbolo da arte, lembra? A plotagem, tá certo, pessoal? Vamos lá, prosseguindo aí a nossa aula. Vamos lá, vamos dar continuidade então agora. Solução adotada. Construir uma carta que, sem possuir todas as condições ideais, né? Como eu falei a vocês, sempre que você
Se ela é conforme, ela não é equidistante. Se ela é equivalente, ela não é equivalente, não é conforme. Então, vai ver, eu sempre possuo aquelas que satisfaçam determinados objetivos. Então, na carta de mercado a gente tem, ela é conforme, os ângulos são os mesmos da Terra, a navegação loxodrômica, que é a que a gente usa realmente, é uma linha reta, e a posição, latitude e longitude são, então, por isso que a carta de mercado tem, daquelas 6 propriedades de uma carta ideal, tem 3 que são fundamentais para a nossa navegação. Pode até não ter as outras, ela não é equivalente e não é equidistante, mas ainda assim, um artifício se consegue fazer com que ela seja equidistante. Eu vou mostrar esse artifício depois para vocês. Os métodos utilizados para tentar obter a melhor solução possível são os sistemas de projeção cartográfica, as projeções. Aqui já está, então, está vendo? Isso aqui seria um cilindro envolvendo o globo terrestre. A carta de mercado é uma carta cilíndrica, então a gente vai ver que esse é um tipo de classificação, onde você está projetando o seu globo terrestre, se é num cilindro, se é num plano ou se é num cone. Então, por isso que a gente vai ver a carta cilíndrica de Mercator, a carta plana, que é gnomônica, ou a carta cônica de Lambert. Agora vamos entrar nessa área aí. Definição: sistema de projeções cartográficas. Projeção, esse aqui, como eu falei, ó, uma luz lá dentro, projetando aqui no plano, aqui, ó, certo? Uma carta aqui, ou então aqui envolvendo o cilindro, a esfera com o cilindro, e depois você abrindo esse cilindro, você vai ter a projeção. Essa é a carta de tipo de mercado, tá certo? Projeção cartográfica é a representação da superfície da Terra ou de uma parte dela, como está aqui, tá vendo? A gente está representando só esse trechinho aqui, e aqui seria toda a Terra, em um plano. O processo consiste em transferir pontos da superfície da esfera ou elipsoide, a Terra é uma esfera, mas é considerada cientificamente um elipsoide, né, para um plano, cilindro ou cone. Como eu falei, no caso do plano, uma carta gnomônica, no caso do cilindro, uma carta de Mercator, no caso do cone, uma carta de Lambert. Como eu estou falando, pessoal, são cartas específicas essas, são projeções cartográficas específicas que a gente vai mostrar a vocês, mas existem outras. Vocês podem se aprofundar, podem procurar no Yahoo, no Google, certo? Vai ter outras, até o próprio MIGS fala em outras projeções cartográficas, tá? A gente vai falar nosso curso aqui somente nessas 3, mas existem outras que vocês conhecerem melhor ainda, né? Quanto ao método de construção, então agora já tipos de projeções, quanto ao método de construção, daí método de construção é como é que você faz isso, né? Como é que você transforma aqueles pontos do globo num plano, num cilindro, num plano ou num cone, né? Olha lá. Então, geométricas, baseiam-se em princípios geométricos projetivos, são subdivididas em projeções perspectivas e pseudo-perspectivas. O tipo de projeção geométrica perspectiva plana é chamada de gnomônica, essa que a gente vai ter então, ou seja, o tipo de projeção geométrica perspectiva plana é a carta gnomônica que a gente vai mostrar a vocês. Cartas analíticas baseiam-se em formulações matemáticas, aqui então são geométricos projetivos, aqui matemáticas, é o princípio de funcionamento das projeções cartográficas, certo, pessoal? E as convencionais baseiam-se em princípios arbitrários, inspirados em projeções geométricas e formulações matemáticas. É uma mistura, né? Analíticas. O exemplo, a carta de Mercator. A carta de Mercator, ela usa tanto o tipo de projeção geométrico misturado com esse princípio de funcionamento analítico, tá certo? Então a gente vai ver que as nossas cartas misturam aí, né? A gnomônica é só geométrica, perspectiva plana, a carta de Mercator é convencional e a Lambert também é convencional, que ela é conforme. Então, olha lá. Agora vamos falar, ó, tínhamos falado aí inicialmente, a gente viu nesse slide, o tipo de projeções quanto ao método de construção são esses 3 métodos, geométrica, analítica, convencional. Agora vamos falar do tipo com relação ao ponto de vista. Ponto de vista é onde está a projeção, como a gente viu naquele slide anterior, aqui, ó, o ponto de vista é onde está o foco de luz que projeta isso aqui. Aqui também tem um foco de luz que projeta no cilindro. Então a gente vai ver agora, certo? Voltando aqui depois quanto ao método de construção, a gente vai ver tipos de projeções geométricas perspectivas quanto à situação do ponto de vista. O ponto de vista é sempre considerado como situado sobre a direção da vertical do ponto central da porção da superfície da Terra, ou seja, aquilo que você quer projetar, que se deseja representar.
e pode estar disposto a qualquer distância do centro da Terra. Então, o ponto de vista é muito referenciado em relação à distância do que você está projetando, desde o infinito até coincidente com esse próprio centro. Então, pode estar ali colado onde você está projetando, ou pode estar no infinito. Então, a distância do ponto de vista é que dá aqui as vários tipos de projeção geométrica perspectiva. Então, tá lá. Geralmente é situado em 3 posições que a gente vai mostrar a vocês, surgindo então uma importante classificação de projeções perspectivas. A gnomônica, que eu falei a vocês já, que é a nossa carta de navegação ortodrômica. Na verdade, a gente não navega nela, só usa ela para tirar pontos, para navegar na carta de Mercator. Então, olha só, a gnomônica é a projeção do centro da Terra. Mesmo às vezes no centro da Terra é considerado gnomônico, mas ela, normalmente aqui nessa classificação, o ponto de vista, esse PV é ponto de vista, não é partido verde não, é o centro da Terra. Então a gente bota um plano aqui, certo? É como se eu botasse um papel aqui do lado do meu globo, ó, aqui, certo? E do centro dele projetasse aqui no plano, tá? Tá aqui, tá? É isso que é feito, tá? Essa bolinha aqui é o globo terrestre, né? É aqui, ó, a estereográfica é onde o ponto de vista está do lado contrário, né? Da onde você está com o seu plano de projeção, está lá do outro lado da superfície da Terra. E ortográfica é quando o ponto de vista é no infinito, tá certo? Não está lá, centro da Terra, superfície da Terra, do outro lado, pode ser aqui ou aqui, pode ser em uma outra posição, não precisa ser exatamente diametralmente oposto, tá certo, pessoal? Então tem esses 3 tipos de classificação das projeções geográficas perspectivas quanto à situação do ponto de vista. Então, como eu já falei para você, a gente vai ver a Mercator principalmente, uma projeção geométrica perspectiva plana, né? Que é essa plana aqui com o ponto de vista no centro, que é a gnomônica, que é uma carta importante para a gente. Olha lá, a gnomônica como é que fica, pessoal? Quando a projeção é gnomônica no centro da Terra e esse plano aqui recebe a projeção, então a gente vê que ó, os meridianos, ó, eles são retas, né? Mas são retas que são, digamos assim, concêntricas lá no polo, mais próximo de onde é projetado, né? E você vê que aqui, ó, o Equador é uma reta, mas os outros paralelos são concêntricos também, essa aqui para cima no Polo Norte e esse aqui no Polo Sul, tá vendo? Então a carta gnomônica tem essa representação, digamos assim, um pouco confusa. Vocês vão aprender a navegar nela também, tá? Apesar de, como eu disse, a carta gnomônica não é usada para fazer navegação efetivamente. A gente usa ela para fazer uma derrota ortodrômica, pega esses pontos da derrota ortodrômica, passa para a carta de Mercator e navega na carta de Mercator, porque é lá sim que a gente faz a navegação loxodrômica e utilizando a carta de Mercator. Mas vamos lá. Aqui uma carta esferográfica. Essas projeções esferográficas, pessoal, às vezes são usadas mais para mapas, né? Não são para cartas de navegação não, certo? A projeção de carta de navegação que eu conheço mais é só a gnomônica. Essa aqui, ó, para projetar um mapa múndio, ou então quer fazer algum tipo de mapa que interessa. Tem essa esferográfica, a gente vê que aqui, ó, o Equador e o meridiano central são retas, os outros todos são meio curvados, né? E a ortográfica, né, aqui a esferográfica, como a gente falou, aqui a gnomônica, o ponto de vista é no centro da Terra, aqui o ponto de vista é na superfície da Terra, nesse caso diametralmente oposta, e aqui o ponto de vista é no infinito, né? Então fica nessa condição aqui, a gente vê que aqui também, aqui todos os paralelos são retas, né? E o meridiano onde está em cima do ponto de vista também é reto. Mas como eu falei, tanto a esferográfica como a ortográfica são empregadas. Às vezes são para algum tipo de carta que nos interessa, mas é mais raro, tá? O interessa mesmo é a gnomônica. Tipo de projeção quanto à superfície de projeções adotadas. Então, quanto à natureza da superfície de projeção adotada, as projeções podem ser planas ou por desenvolvimento. Como eu disse a vocês, a gente vai ver 3 tipos de carta. Uma plana, que é a gnomônica, uma cilíndrica, que é a de Mercator, que é a mais importante, e uma cônica, que é a projeção conforme de Lambert. Tá certo? Essa aqui também é usada, mas como eu falei, para altas latitudes, navegação no polo. Poliédrica a gente nem vai ver, tá? Planas e por desenvolvimento, então, essa aqui é a classificação quanto à superfície de projeções adotadas. Por desenvolvimento podem ser cônicas, cilíndricas e poliédricas. Os tipos de projeção, então tá aí, ó. Plano é o quê? Quando a projeção é no plano. Cônica, quando é num cone. Esse cone pode ser o eixo do cone paralelo ao eixo da Terra, pode ser perpendicular ao eixo da Terra ou entre uma coisa e outra. O cilindro da mesma forma, pode ser
o eixo do cilindro paralelo ao eixo da Terra, ou perpendicular ao eixo da Terra, ou entre o eixo, entre o paralelo e o cilindro, tá certo? Então aqui nós vamos ter, a gente vai ver nova classificação com relação à posição das figuras, né, da superfície. A superfície pode estar numa posição, no polo, no equador, ou entre o polo e o equador, e cada uma tem um nome específico, então, tá? Poliédrica a gente não estuda, certo? Projeção plana, então. Os planos são tangentes à superfície da Terra, né? Então aqui a gente vê aqui, ó, até aquele, acho que isso aqui é aquele símbolo da ONU, lembra? É utilizado essa projeção chamada também de azimutal, que o azimute, a direção é sempre azimutal porque ela tem uma conformidade em relação ao centro da projeção, todos esses ângulos aqui são corretos. A projeção cilíndrica, o eixo do cilindro, o eixo do cilindro, na verdade, é paralelo, perpendicular ou inclinado em relação ao eixo da Terra. Aqui está uma projeção cilíndrica, tá certo? Nem toda projeção cilíndrica é de Mercator, pessoal, certo? Mas a projeção de Mercator é cilíndrica, tá bom? Projeção cônica também. O eixo do cone é paralelo, perpendicular ou inclinado em relação ao eixo da Terra, como eu falei a vocês também. Nem toda projeção cônica é projeção de Lambert, mas toda projeção de Lambert é cônica, tá certo? Tipos de projeções. Quanto à situação, superfície de projeção. Quanto à situação da superfície de projeção, isso aqui simplesmente vai ser a variação. Vai ser ou a superfície vai estar no polo, ou no equador, ou entre o polo e o equador. Na verdade, são slides assim, muito simples, que vocês vão dizer, pô, isso é complicado? Não, não é complicado não, é muito simples. Ó. Quanto à situação da superfície de projeção em relação à superfície da Terra, a projeção plana se divide em polar, se o plano está tangenciando o polo. Equatorial está tangenciando o equador. E horizontal se está entre o polo e o equador. A mesma coisa vai ser para o cilindro, a mesma coisa vai ser para o cone, certo? Você vai ficar com o eixo dele batendo no polo, batendo no equador, ou entre o polo e o equador. Só isso, tá? Não tem mistério isso aqui não. Quanto à situação da superfície de projeção em relação à superfície da Terra, a projeção cilíndrica se divide em equatorial, transversa e horizontal, posição do eixo do cilindro, tá certo? A gente vai ver isso com mais detalhes. A cilíndrica, como eu falei, pode ser cilíndrica equatorial, normalmente a do Mercator é cilíndrica equatorial, tá? Quanto à situação da superfície de projeção em relação à cônica, ó, projeção cônica divide em normal, transversa e horizontal, tá? Então, ou ela é em relação ao polo, ou em relação ao equador, ou entre o polo e o equador. A gente vai ver os desenhos aqui, ó. Projeção plana, o plano é tangente ao polo, vai ser chamada de polar. Ao equador vai ser chamado equatorial. Polar, plano tangente ao polo, no polo. No equador, equatorial, plano tangente no equador. E horizontal é quando o plano não está tangente nem no polo nem no equador. É chamada de projeção plana horizontal. Então, em qualquer ponto entre o polo e o equador, aqui ó, horizontal, plano tangente em um ponto qualquer. Tá bom, pessoal? Essa é a projeção plana. A projeção cilíndrica, como eu falei, que é importante a gente entender, a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica, geralmente cilíndrica equatorial. O eixo do cilindro em relação ao eixo da Terra é equatorial, quando o eixo do cilindro é paralelo ao eixo da Terra. Então é a forma mais simples, né? A gente vê o globo da Terra, é só imaginar um cilindro envolvendo aqui, tangenciando o equador, né? E depois você projeta todos esses pontos e aí abre esse cilindro que está aqui, você vai ter então uma carta, vai ter todos os desenhos num plano, que é esse plano aqui que a gente mostrou, que vocês têm na carta de vocês, tá? Esse plano aqui é feito dessa forma, tá? Só que é só uma parte, obviamente, não é toda o globo terrestre, é só a parte aqui do Rio de Janeiro a Cabo Frio, tá? Mas é feita nesse formato aqui. A transversa, a projeção cilíndrica paralela, coincidente, é equatorial. A projeção cilíndrica transversa é perpendicular ao eixo da Terra. Como eu falei, tem uma projeção chamada UTM, Universal Transversa de Mercator. Foi muito usada até lá na Guerra do Golfo. Ela é muito precisa para certas regiões. A gente, naquela época do lançar os Tomahawk, eles lançavam e atingiam até com 500 metros de precisão lá, né, o local que eles queriam atingir. Era usado esse tipo de projeção, Universal Transversa de Mercator. A transversa ao eixo do cilindro perpendicular ao eixo da Terra.
A horizontal são para outras utilidades, né? A horizontal é quando uma projeção cilíndrica inclinada, né? O horizontal, onde o eixo do cilindro inclinado em relação ao eixo da Terra não é nem o eixo horizontal, nem o eixo transversal, que seria o eixo do Equador. A cônica, da mesma forma, o eixo do cone em relação ao eixo da Terra é normal, é chamada projeção cônica paralela, coincidente. O eixo do cone é coincidente ao eixo da Terra. Normal, o eixo do cone paralelo ao eixo da Terra. Projeção cônica transversa é perpendicular, ou seja, o eixo do cone ao eixo da Terra é transversa, quando a projeção cônica é chamada de perpendicular. É 90 graus em relação ao paralelo. O eixo do cone é paralelo à linha do Equador. E quando é horizontal, ou seja, o eixo do cone em relação ao eixo da Terra é horizontal, quando a projeção é chamada cônica inclinada. Horizontal, o eixo do cone inclinado em relação, não é nem no polo, nem no Equador. Como eu falei, esses slides são bem simples, parece complicado, mas não, tá? Mas são mais informações, como eu sempre disse, navegação, tudo é muito fácil, mas cada vez mais informação nessas classificações de projeções cartográficas não são tão importantes assim, mas ela é bom a gente saber, a gente tem que ter cuidado, como está sendo dado na disciplina, pode cair na prova, então isso tudo pode ser pedido, obviamente. Isso não cai na prova, não, cai sim, tem que estudar, tem que saber cada coisa dessa aí, tá certo? Tipos de projeções. Ao se confeccionar uma carta, deseja-se preservar as distâncias, as áreas proporcionalmente, as formas e as direções, como a gente viu, né? Isso diz bem respeito àquelas propriedades que nós vimos, né? Distância, equidistante. As áreas proporcionalmente, equivalência. As formas e direções, a conformidade. Você vê que aqui a gente alinhou, né? Qual é o desejo do navegante, né? Se fosse uma carta ideal, né? Aquelas propriedades da carta ideal estão relacionadas aqui com aquelas propriedades, né? Só que quando se consegue preservar uma dessas propriedades, as outras ficam distorcidas. Além dessas três, né? Equidistância, equivalência e conformidade, ainda teria aquela de as ortodromias, né? Todos os círculos máximos serem linhas retas, as loxodromias, linhas de rumo serem linhas retas, e você localizar as coordenadas geográficas de um ponto ou pelas coordenadas geográficas localizar um ponto. Então, tudo isso são, digamos assim, propriedades desejáveis numa projeção, né? Num plano que você vai navegar. Então, tipo de projeção, quantas propriedades? Agora a gente vai falar quantas propriedades que preservam equivalentes. O que é um tipo de projeção equivalente? Mantém as mesmas dimensões relativas das áreas. Né? Como eu falei, a carta de Mercator não é. A gente vai ver que tem países, né, terras em altas latitudes que têm um tamanho muito diferente do que tem na realidade no globo terrestre. Então, ó, manter as mesmas dimensões relativas das áreas. Se uma área na superfície da Terra é 3 vezes maior que a outra, na carta essa área também tem que ser 3 vezes maior. A gente já explicou isso, né? O que é uma propriedade equivalente? Equidistante, quantas propriedades que preservam, não deformam as distâncias. Se eu meço daqui para Santos 200 milhas, aqui na Terra, na carta tem que ser 200 milhas também. Não há uma variação da escala, ou seja, em qualquer lugar da carta eu vou ter a mesma escala. A gente vai ver que na carta de Mercator, aquele artifício que eu falei que transforma ela em equidistante, ela faz com que a escala seja variada, mas é isso que faz com que ela seja equidistante. Na verdade, a carta de Mercator, a gente vai ver que ela é conforme, ela preserva os ângulos e as formas das terras, né? Mas não preserva a equidistância. Mas com esse artifício a gente consegue aceitar que ela seja também equidistante. Não equivalente, mas equidistante. A escala é sempre a mesma em qualquer latitude. Isso aqui é bem difícil. Daí você não tem nenhuma carta assim que tem essa condição de equidistância. Quer dizer, tem carta, tem projeções que são equidistantes sim, mas a carta de Mercator, ela só é equidistante, não porque a escala não é a mesma em qualquer latitude, mas ela tem um artifício que faz com que torne-se equidistante.
Eu falo muito de mercado porque é a carta que a gente mais navega, né? Então essa aqui é a grande propriedade que a carta de mercado tem, não deforma os ângulos, lembra? E os ângulos são fundamentais para a gente, tanto para os rumos como as marcações, né? Como verdadeiro, rumo magnético, rumo da agulha, rumo da giro, marcações relativas, marcação polar, ângulo do alvo, ângulo do polo, tudo isso, né, mantém a verdadeira forma de pequenas áreas na superfície da Terra serem representadas na carta. Permite traçar direções, rumos e marcações, ou seja, o mesmo rumo que você traça aqui na Terra é o rumo que você traça na carta. A mesma marcação que você tem aqui na Terra é a marcação que você tem na carta, certo? E afiláticas, quantas propriedades, essa é a quarta propriedade que eu não tinha falado ainda, ó. Os comprimentos, as áreas e os ângulos não são conservados, essa aqui é toda translocada. Possuem algumas características ou propriedades que justificam a sua construção. A projeção gnomônica, aquela que é geométrica, né, projetada num plano a partir do ponto de vista do centro, né, apresenta todas as deformações, mas possui a excepcional propriedade de representar as ortodromias como linhas retas. Então ela é uma carta que possui essa propriedade afilática, ela não é nem equivalente, nem equidistante, nem conforme, mas ela é uma carta de interesse para a navegação. Então ela tem essa propriedade afilática. A projeção gnomônica apresenta todas as deformações em distâncias, em formas, em ângulos e em formato, né, em tamanho. Apresenta todas as deformações, mas possui excepcional propriedade de representar as ortodromias como retas. Então aqui tem um quadrinho, né, a projeção, nós temos lá no MIGS também um quadrinho mais completo, eu acho, ó, projeção. Conforme preserva direções e formas de pequenas áreas e deforma distâncias e áreas. A projeção equivalente preserva áreas proporcionais e deforma direções de distância. A projeção equidistante preserva distâncias e deforma direções e áreas. Vamos ver uns exemplos aqui agora. Ó. Tipos de projeção, quanto à propriedade que preservam. A projeção conforme, a gente pode ver, que é uma projeção tipo já de Mercator, né? Quando é aqui mais perto do Equador, você vê que as distâncias entre os paralelos são mais iguais, mas vão aumentando à medida que vai aumentando a latitude, tá vendo? É isso que acontece na carta de Mercator. Então, quando chega em altas latitudes, há grandes deformações de equivalência e também de equidistância, mas elas são, digamos assim, compensadas por aquele artifício que eu vou mostrar a vocês, tá? Por isso que a gente usa a carta de mercado. A projeção equivalente, ó, ela é toda certinha, né? Então aqui sim, essa projeção seria uma projeção que mantém o tamanho das áreas equivalentes, seja no globo terrestre, seja na projeção. E a projeção equidistante, a gente vê que ó, todos os quadradinhos são iguais, independente de ser lá na alta latitude ou perto do Equador, né? Diferente aqui da projeção conforme, tá? Então para cada projeção tem uma forma, digamos assim, de deformação no plano, né? Seria a projeção do globo terrestre para transformar diferente tipo de projeção cilíndrica, certo? Aqui na fase está trabalhando com cilíndrico, mas vale, né, para esse tipo, projeção equivalente, projeção conforme, projeção equidistante. A carta ideal não existe, tá? Então aquelas propriedades, né, que é aquela equivalente, conforme, equidistante, mais aquelas outras três propriedades, né, a gente não encontra uma carta. Teria que ser ao mesmo tempo equivalente, mesmas dimensões relativas das áreas, equidistante, mesmas relações de distância dos pontos, mesma escala ao longo da carta e conforme, ângulos e pequenas áreas sem deformações. Mas essas condições são excludentes. Então, carta ideal não existe, certo, pessoal? Aqui. Então essa é a nossa slide que encerra a aula, dizendo que a carta ideal não existe. A gente vai ver, vai mostrar aquelas três cartas que não são ideal, mas que são razoáveis, que são possíveis de serem trabalhadas. A Mercator, 99,9% das vezes usamos a carta de Mercator. A carta gnomônica, que é para se usar quando você quer fazer uma navegação ortodrômica, a gente vai mostrar isso para vocês, o que significa isso. E a carta conforme cônica de Lambert, que serve para fazer uma navegação em altas latitudes, tá? Aqui tem uma verificação rápida aqui, ó, quanto ao método de construção. Nós temos, né, projeções geométricas, analíticas e convencionais, lembra? Geométricas é que sai lá, geométrica plana, né, com ponto de vista no centro, que é a nossa carta gnomônica, né? E as convencionais, uma carta convencional, a principal é a carta de Mercator, que ela usa, né,
características, princípios de funcionamento, digamos assim, da geométrica e da analítica, tá certo? Quanto à situação do ponto de vista, lembra? Aquela que é no centro é a gnomônica. Gnomônica no centro, estereográfica é quando é na esfera, na superfície da esfera terrestre, mas é diametralmente oposto ou em outra posição, e ortográfica é quando o ponto de vista é no infinito. Quanto à natureza da superfície de projeção adotada, aí pode ser plano, cônica e cilíndrica. Plana, ortodrômica, né? A gnomônica, cônica, a de Lambert, e cilíndrica, a Mercator, certo? O tipo de projeção. Então, já dando exemplos para vocês. Quanto à situação da superfície de projeção, aquelas slides que eu falei, pode ser plana, polar, equatorial, horizontal. A cilíndrica pode ser equatorial, transverso, horizontal, dependendo se está no polo, no equador, um entre um e outro. E a cônica também, normal, transverso e horizontal. Finalmente, quanto às propriedades que conservam, certo? Para fechar o balão da aula aqui, ó. Equidistante, né? Quando mantém, né? As distâncias, equivalentes quando mantém o tamanho das áreas, e conformes quando mantém os rumos, os ângulos, né? Seja rumo, seja marcação, e a forma das áreas. E a filática é quando não possui nenhuma dessas propriedades e mesmo assim nos interessam, que é o caso da carta gnomônica. A carta gnomônica não é equidistante, nem equivalente, nem conforme, e ela interessa porque as ortodromias são traçadas nelas em linha reta. Já a carta de Mercator, por exemplo, ela é conforme. A carta de Lambert, ela é conforme. Tá certo, pessoal? Então, com isso a gente encerrou a nossa nona aula, né? A primeira aula 1.1, 2.1 e 2.2, nossa primeira aula da unidade 2.0. E vamos dar continuidade, então, na próxima aula. Bom final de semana para todos aí, boa semana. Muito obrigado pela atenção de todos. Até logo.